Amém. Oséias capítulo 4 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Amém. Você pode sentar inicialmente até aí, depois nós vamos seguir um pouquinho mais esse texto, mas o interessante do texto é como ele começa com o profeta Oséias. Um subtítulo posto aí demonstra que há uma repreensão para Israel, e diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Filhos de Israel é o povo separado, o povo santo, o povo de Deus. E diz que porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Ora, então Deus está olhando que não há verdade na terra, não há benignidade e não há conhecimento de Deus na terra. Mas a quem Deus está chamando a atenção? Do seu povo. Israel é acusado do grande pecado de prevaricação. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, estão furtando, roubando, matando, adulterando, estão cometendo os seus homicídios, não há benignidade nem conhecimento de Deus na terra, não há verdade, o culpado são vocês, Israel, né? Mas só que aqui Deus ainda vai se dirigir a uma classe muito específica da nação de Israel. Irmão, eu não sei como as pessoas veem e valorizam a sua vida espiritual. Eu confesso que eu sou meio fora de mim, eu sou meio desesperado, eu sou assim meio fanático com essa questão espiritual. Sou fanático. Para mim a mensagem da cruz é verdadeira. Para mim o sangue de Cristo é verdadeiro. Eu me determinei perante Deus, que nem que eu tivesse que ir me arrastando ou rolando pelo chão, eu não desvio os olhos dos pés dele de jeito nenhum. Para onde ele for, eu vou. Entende? Mas eu não sei como as pessoas por aí veem isso. Às vezes parece que não vem de uma forma tão real. Parece que a Bíblia não é a palavra de Deus, é apenas mais um livro sobre a face da terra. Mas isso não é para você, amém, meu irmão? Para você a Bíblia é a palavra de Deus. Para você essa história de Jesus é real, amém? Você o conhece na intimidade do teu quarto, amém? Você tem experiência com ele, amém? Você já viu que quando você lê essa palavra é algo diferente de como você lesse um livro qualquer. Você tem experiência com Deus. Então você sabe que Deus é vivo? Se você sabe que Deus é vivo, irmãos, vamos buscá-lo. Como a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar, porque haverá um tempo em que desejarão invocar e buscar, mas ele não vai se permitir ser achado. Então aqui, veja a repreensão para Israel. Se nós, conhecendo a história de Israel, pararmos para pensar, nós ficamos um pouco fora de si. Eu descobri, inclusive, meditando, buscando algumas coisas, eu descobri que o Egito tinha como símbolo um touro. Por isso que Israel, quando saiu do Egito, fez um bezerro de ouro e queria voltar para o Egito. Descobri também que, além do leão, por ter sido enviado por Deus, o leão caía como símbolo sobre Babilônia, mas também o escorpião é símbolo de Babilônia. Por isso Jesus, sabendo que Babilônia não seria destituída por completo espiritualmente, pois Babilônia era o centro da idolatria, Jesus, sabendo disso,
disse o quê? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, porque ele sabia que nós iríamos conviver no meio de escorpiões. Convivemos ou não? Babilônia está ou não está aí, bem viva? Então, essas coisas nós vamos estudando, pesquisando, e o Espírito de Deus vai nos ensinando. Mas os escorpiões estão aonde? Nos nossos pés, porque nós vamos pisar nele. Ele nos deu poder para pisar. Eles estão lá nos nossos pés. Maior é o nosso Deus e maiores somos nós com ele. Então aqui o texto está chamando Israel: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. O que vocês têm feito? Vocês não têm levado adiante o conhecimento de Deus. Irmão, analisando a história de Israel, nós chegamos ao ponto de ficar um pouco impressionados. Deus queria fazer em Israel tudo diferente, os separou, os cercou, lhes deu o seu nome, lhes deu a sua revelação. Os anjos não desciam nas outras nações, os anjos desciam na nação de Israel. Eram tantas experiências, anjos se manifestando lá dentro do templo, anjos se manifestando na sinagoga, anjos se manifestando para os reis no meio da cidade, mas a nação de Israel sempre insistia em se parecer com o mundo, enquanto que Deus queria que ela transformasse o mundo. E a igreja hoje, o que tem acontecido? A igreja tem tentado se parecer com o mundo, ao invés de transformar o mundo. Nós fomos chamados como sal da terra e como luz do mundo, mas a igreja, ao invés de levar a luz de Cristo ao mundo, trouxe as trevas do mundo para dentro da igreja. A igreja generalizada precisa de um chamado, precisa de uma restauração. Alguns anos atrás, tinha uns pastores que colocaram aula de capoeira dentro das igrejas. E diziam os mercenários caídos, frustrados da vida: não, se nós não dermos isso para os jovens aqui dentro, eles vão procurar lá fora. Isso é um desgraçado. Aqui dentro a gente dá a vida e ninguém vai procurar morte lá fora. Dentro da igreja é lugar de se encontrar com a vida e com a luz. Quem conhece vida e luz não quer saber de morte e trevas. E tantas coisas, né? Igrejas com discoteca, igrejas com faróis luminosos, aquelas fumacinhas, né, das discotecas, das boates. Hoje aquilo está sendo mais vendido para a igreja do que para show. Quer a prova? Vai aqui, na República do Líbano e pergunta para eles, para você dar uma olhadinha na nota fiscal deles. Você vai ver lá um monte de nome de igreja que compraram luzes coloridas, verde, vermelho, amarelo, pisca-pisca. A igreja virou um show, virou uma boate. Um tal daquela rádio lá, que ia lá naquela rádio, que muita gente pensa que é evangélica, na tal da 97 Melodia. Aquilo não é evangelho, meu irmão, ali não tem evangelho, ali não tem crente. Tinha um camarada que ia lá, não sei se ainda vai, e que ele falou lá, eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi, que ele tinha alugado um iate para fazer para os jovens da igreja o luau dos encontros. Eu pergunto, como que uma igreja dessa vai ter condições de salgar o mundo, de iluminar o mundo, de dissipar as trevas? Ao invés de ela levar a glória de Jesus Cristo para o mundo, ela está trazendo todos os rituais do mundo para dentro de si. Aqui diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Quer dizer, é o alerta. Aqui Deus já está chamando, mas para nós hoje é um alerta, irmão. Diz 2: só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar, o furtar, o adulterar e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão retirados. Isso aí tudo é símbolo de vários tipos de nações representadas por animais e situações diferentes, e diz até que os peixes do mar também serão tirados.
Veja que a terra se lamentará. Por quê? Não há verdade. Mas a quem Deus está chamando para falar sobre isso? A quem Deus está chamando no seu gabinete? Está chamando Israel, porque seria Israel que deveria ter feito a sua glória manifesta, os seus princípios estabelecidos. Irmão, olha só, se determine, nem que você seja o único no mundo a viver e pregar os princípios de Cristo. Morra com esta vontade, morra com este desejo, não deixe que nada te remova do altar de Deus, nada, irmão. Nem que você seja uma agulha no palheiro, nem que você se veja o único tentando remar contra uma cachoeira. Rema, porque Deus será contigo. Não deixa que nada desvie o teu plano, o teu propósito de servir a Deus, de cultuá-lo, de engrandecê-lo. Se é que você sabe que Jesus Cristo está vivo, se é que você tem experiência suficiente com Ele, se é que quando você abre a boca você o sente dizer: eis-me aqui. Então, diz no verso 4: todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Quer dizer, vocês estão iguaizinhos. É a repreensão à nação de Israel. Não adianta contender, não adianta repreender, porque o teu próprio povo está como os que contendem com o sacerdote. Aí estaria dizendo: não há liderança, não há direção. Sacerdócio representa a direção. No verso 5: por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Esse destruirei a tua mãe é destruir o teu próprio passado. Não terá sentido, não terá lógica. Destruir a tua mãe também pode ser entendido como a destruição de Judá, Jerusalém, aonde o povo se abrigava, a cidade. E nós não vemos que essa destruição foi terrível? Essas assolações foram terríveis. Roma não dominou, não pisou aquilo lá. Depois, no ano 70, não destruiu o templo, destruiu a cidade todinha. Só restou em pé o muro, que hoje é chamado Muro das Lamentações. Então, por isso cairás de dia, o profeta contigo cairá de noite, destruirei a tua mãe. E aí no verso 6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Esse é o versículo maior desse contexto, porque Deus se revela dizendo, através do profeta Oséias: eu estou falando do meu povo. A versão revista e atualizada diz que está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se o povo não tem conhecimento, como vai levar conhecimento? Por acaso isso se parece com alguma igreja nos dias de hoje? As pessoas fazem corrente, fazem campanha, mas não têm conhecimento, porque se tivesse conhecimento não fariam nem correntes nem campanhas. As pessoas levam objetos ungidos para casa, levam sal, levam rosa, levam um monte de coisa, mas não tem conhecimento, porque se tivesse não levaria. As pessoas saem todos felizes, agora já estão saindo até de dentro da igreja com os seus santinhos de candidato político, felizes. Conseguimos um para apadrinhar a nossa igreja, ô desgraçado. Por que levam? Porque não tem conhecimento. Estão por aí dizendo: olha, a igreja precisa de um representante no Congresso. Imagina se Jesus precisa de homens para representá-lo no Congresso. A sua igreja é representada por Ele próprio. Ele disse que vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando ele estabeleceu a sua igreja, não existiam congressos, ele nunca elegeu congresso, e ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Mas o povo não tem conhecimento, o povo vira cabo eleitoral.
O povo vira apresentador de político. Irmãos, todos os detalhes que nós vemos de uma igreja caída, Deus nos tem mostrado as mesmas coisas. Todo detalhe que nós vemos de um Israel caído se equipara à igreja caída. E nós entramos numa dispensação nesses últimos meses, em que todas as mensagens, Deus nos dá uma palavra para pelo menos espetar alguma coisa de política. São meses pregando e falando praticamente a mesma coisa, e vou continuar até Deus disser para. Enquanto Ele não disser para, eu vou falar mesmo. As mensagens que estão rodando na rádio, eu acredito que já 99% das que estão rodando, todas falam sobre política. Por que que o povo de Deus se tornou político? Porque lhe faltou conhecimento. Por que que o povo de Deus diz precisar de uma constituição? Porque lhe faltou conhecimento para entender que a nossa Constituição é Bíblia. Eu gravei uma mensagem surpresa que você vai receber no aniversário da igreja. Ela vai ficar guardadinha, você só vai receber ela como presente no aniversário da igreja, em que um dos contextos é justamente mostrar que a Bíblia é a regra de Deus para o homem, para reger o caráter do homem, para trazer o homem ao centro da sua vontade. Deus nunca autorizou homem nenhum a criar leis que fossem reger o caráter, o comportamento do cidadão. Isso é o básico. E nós falamos e denunciamos como sempre. Aqui está dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Mas rejeitarei para quê? Para que não sejas sacerdote diante de quem? Diante de mim. Tem muita gente por aí com título de sacerdote, mas Jesus já me falou, está vendo aquele sacerdote? Ele o é porque os homens o respeitam e ele é diante dos homens, mas ele não é diante de mim. Pode dizer que ele é mercenário, eu abro a boca e falo. Entende, irmão? Teve casos já que Deus falou assim: não, deixa aquele lá eu ainda estou tratando, mas está vendo aquele lá eu já tratei. Pode denunciar, pode chicotear, pode falar. Aí quando a gente solta as mensagens na rádio, solta as mensagens na internet, as pessoas que ouvem, que ainda não entenderam a visão, logicamente, dizem: mas ele não pode falar isso. Posso, falo e vou continuar falando, e não tem homem nem demônio que cerre os meus lábios. Ninguém me pode parar, eu falo mesmo, e falo aquilo que antes de mim ninguém teve coragem para falar, porque ninguém conheceu Deus como nós temos conhecido, um Deus de perto e não de longe. Então, o povo de Deus está sendo destruído porque está faltando conhecimento. Nós fomos chamados para resgatar alguns desses que estão sendo destruídos. Por isso, não é bonito não queremos fazer bonito quando a gente sai distribuindo CD, quando a gente manda CD pelo correio, quando a gente coloca as mensagens tudo lá gratuitamente no site. Não é para nós fazermos bonitos, nem sermos aplaudidos por ninguém, não. É porque nós estamos servindo de aio de salvação e chicote também na mão de Deus. Somos veículos de salvação para milhares e também somos veículos para Deus chicotear muitas lideranças que jamais desejarão voltar ao primeiro amor, porque os seus privilégios já os calcificaram. As suas mentes já estão obstinadas, mas o povo de Deus continua sendo destruído por falta de conhecimento. Aqui, esta é uma lição muito grande para nós. Você não quer ser destituído? Você não quer ser destruído? Você quer que Deus seja contigo? Você tem que ter conhecimento das coisas de Deus. E diz aqui também que eu te rejeitarei para que não sejas o quê? Sacerdote diante de mim. Já pensou um sacerdote sem conhecimento?
Tem sacerdotes por aí que dizem assim: eu já fiz 5 seminários. E eu pergunto: tá, mas você conhece Bíblia? Eu fiz isso com uma pessoa, cidadão pulou muito. Que isso? Eu fiz 5 seminários. Tá bom, eu sei que você fez 5 seminários, mas você conhece Bíblia? Então me diga por que Abacuque 3,17 está escrito: ainda que a figueira não floresça, se figueira não dá flor. Por que está escrito isso? Cadê os teus 5 seminários? Joga no lixo. O meu seminário se chama Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Lá é que é o verdadeiro seminário. É lá que a gente aprende o que diz a Bíblia, porque a Bíblia só diz aquilo que o Espírito Santo quer que saibamos. Quando o Espírito Santo está do nosso lado, ele nos abre o livro. Quando ele está contra nós, meu irmão, pode fazer não só 5, mas 500 seminários. Muitos estão por aí como sacerdotes, mas não conhecem o que diz a Bíblia, e eles estão sendo rejeitados diante de Deus. Aqui está escrito: para que não sejas sacerdote diante de mim. Mas uma coisa é ser sacerdote diante de Deus, e outra coisa é a ilusão da sociedade, quando as pessoas são muitas coisas diante da própria sociedade. Hoje nós temos, não tem uma igreja chamada a tal da Cara de Leão? Como é que chama aquilo lá? Projeto Vida Nova, né? Projeto Vida Nova, o camarada apoia a política, a mulher do camarada é candidata ou é política. Ele é um sacerdote, não perante mim e o meu Deus, mas perante uma multidão lá que segue ele. Ele é reverenciado no CIMEB, Conselho dos Ministros Internacionais, é uma coisa assim, aquele que o Silas Malafaia faz parte. Silas Malafaia é homem de Deus e é sacerdote, não perante mim, nem perante o meu Cristo, mas perante uma multidão ele é. Então, uma coisa, meu irmão, é as pessoas serem algo socialmente, e outra coisa é elas serem algo espiritualmente. O que manda é o espiritual. Deus está dizendo assim: não tem conhecimento. Aí você vai dizer assim: não, mas aquele camarada tem conhecimento, aquele outro tem conhecimento, e aquele lá tem muito conhecimento. O que adianta conhecer alguma coisa e não praticar? Diga que sabe nadar, mergulha no oceano e se recusa a nadar, para ver o que acontece. Você afunda e morre afogado. Assim são a esses que estão por aí com conhecimento, mas não exercem o conhecimento, porque eles rejeitaram o conhecimento e trocaram pelas lisonjas que os homens têm. Botaram o conhecimento de lado, botaram a verdade de lado. E o que está acontecendo com a terra? A terra está sofrendo. O que se vê sobre a terra? Perjura, mentira, matam, furtam, adulteram, cometem homicídios. As igrejas estão caídas porque lideranças caíram. Mas você é o próximo a ser levantado, irmão. Jesus está precisando de obreiros, restauradores. E eu gosto quando eu sinto essa unção, essa do Espírito Santo procurando. Essa eu gosto de sentir, eu me alegro com esta unção, quando eu sinto que ela parte procurando os seus obreiros dentro da igreja, restauradores, chicote na mão, espada nos lábios. Eles não terão aonde se esconder, porque eles não contavam que Deus levantasse uma restauração no final da era da igreja. O Espírito Santo não deixou eles verem isso. Aqui Deus está dizendo: tu não tem conhecimento, tu vais ser rejeitado diante de mim, visto que tu te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Tu esqueceste da lei do teu Deus, tu está colocando numa mão a Constituição e na outra a Bíblia. Onde fica a lei de Deus e a sua soberania? Esqueceram da lei de Deus. Esse hipócrita chamado Silas Malafaia, hipócrita,
hipócrita, mercenário, leiloeiro do povo de Deus, cabo eleitoral, este hipócrita, chega ao ponto de dizer: não, aqui quem está falando é o cidadão Silas Malafaia, não é o pastor Silas Malafaia, o desgraçado. Como é que eu posso neutralizar se verdadeiramente existe uma unção espiritual sobre a minha vida? Como é que eu posso neutralizar isso? Como é que em um instante eu posso deixar de ser homem de Deus? Isso é um desgraçado. Eu quero ver aonde ele vai se esconder. Eu vou persegui-lo todos os dias da minha vida. Foi para isso que eu nasci, para perseguir os que venderam o rebanho de Jesus Cristo. Irmão, as portas maiores ainda estão para ser abertas. Aleluia. Eu guardo uma promessa tremenda de Deus no meu coração. E eu estou na palavra que diz: esperei com paciência no Senhor. Estou esperando com paciência. Eles vão pagar caro. Sabe o que está escrito aqui? Porque tu te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É Deus que está dizendo: vai esquecer de toda a geração deles, como fez com Eli, vai fazer com eles. Nunca mais se levantará sacerdote da linhagem deles. Porque esse pecado que eles cometeram não terá perdão. Não terá perdão. Eles venderam o povo de Deus, eles venderam o rebanho de Cristo, eles não terão perdão nem misericórdia. Igualzinho aconteceu com Eli. Nunca mais se levantará ninguém deles para reinar no reino de Deus, para fazer obras sobre a face da terra. Eles ficarão completamente esquecidos. E aqui ainda diz no verso 7: tanto quanto mais se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Eu amo esse Deus. Eu sou apaixonado por Deus. Ele falou: aquele que planta, colhe. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Está escrito e todo mundo sabe. Clama a mim e responder-te-ei. Quem tem a resposta de Deus não erra nunca. Está tudo escrito, mas eles insistem, e aqui está dizendo: quanto mais se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Não é exatamente o que vimos? Quantos deles deram testemunho que não tinham o que comer, passaram dificuldades, né? Que o primeiro carro era um fusquinha todo caído, todo arrebentado, com o chão aparecendo, cheio de dificuldades, mas Deus o exaltou. É verdade, Deus o exaltou e os fez multiplicar. Mas quanto mais se multiplicaram, mais contra Deus pecaram. Deus vai mudar a honra deles em vergonha. É isso que merecem. A honra daqueles que um dia conheceram a palavra e dela se desviaram, será mudada em vergonha. Aí, esses cuja geração estava tão promissa, você vai vê-los mendigando o pão, pedindo, clamando, buscando, e não vão encontrar, porque quando Deus julga, e ai daquele que mete a mão no julgamento de Deus. Aqui diz: alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. O que acontece? O sacerdote corrompido leva uma ideia errada e pecaminosa para o povo entra no caminho do pecado, e esse caminho de erro que o povo está trilhando acaba com que gere alimento para aqueles que estão governando sobre o povo. Não é o que acontece? É exatamente o que acontece. O povo hoje, quando vota,
nos candidatos apresentados pelos falsos sacerdotes, o povo está pecando. E nesse pecado que o povo comete, gera alimento para eles que estão acima. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Isto é que é Deus. Irmão, eu te digo uma coisa. Se esse Deus do Evangelho não fosse um Deus vingador e de justiça, eu me recusaria a servi-lo. Naturalmente, desde a minha infância, eu detectei dentro de mim uma fome e uma sede de justiça, de verdade. Por isso, cada vez mais eu tenho me apaixonado pelo Deus da Bíblia. Ele está dizendo aqui: eu darei a recompensa das suas obras. Então, irmão, o retrato já está descrito. E nessa oportunidade eu quero que você examine a sua vida. Para que lado está caminhando os seus pensamentos? Como estão as suas obras? Será que os teus sentimentos estão te puxando para o lado que Deus não quer que você vá? Você pode ter sentimentos, todos nós temos, mas a oração é que aponta o caminho certo e não os sentimentos. Tem muita gente que fica orando e perdendo tempo e importunando Deus a respeito de quem Deus já está considerando porco. A Bíblia diz: não lançai pérolas aos porcos. Então não adianta, irmão. Não é o teu sentimento que comanda essa obra. Quem comanda essa obra é o Espírito Santo de Deus. Não é o que eu penso, nem o que você acha que comanda essa obra, mas sim o que o Espírito Santo tem a dizer. Os meus sentimentos podem tentar me puxar para a esquerda, mas se Deus me apontar à direita, é para lá que eu tenho que ir. E semear, mesmo pisando em pedras, ou com lágrimas em prantos, porque o que semeia com lágrimas, ceifará com alegria. Então observa aqui, darei a recompensa das suas obras. Irmãos, você vê o alerta da palavra, é terrível, é de estremecer. O nosso Deus já sabemos que é vingador, que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração dos que o aborrecem. Eu só quero pegar essa palavra para lançar uma interrogação. Darei recompensa das suas obras. Como têm sido as nossas obras? Eu tenho clamado aos pés do Senhor, porque eu fico impressionado com a queda de certos homens. E um homem esteve aqui cedo da manhã, no sábado, ficou algumas horas aqui comigo, e este homem dizia assim para mim: jovem pastor, eu vou estar orando, para que um dia, quando Deus te colocar numa catedral, que o seu coração permaneça o mesmo. E eu disse: agradeço, fico muito feliz por isso, mas o meu coração não tem por que mudar, porque eu já conheci as guerras da vida, as dificuldades e as batalhas. Hoje nossa igreja é uma igreja de prestar ajuda e não de ficar fazendo arrecadação, e eu não tenho nenhuma intenção de mudar com nada, porque o homem dizia: eu já passei por algumas catedrais, e numa o pastor estava tomando um cafezinho e não podia me atender, na outra ele estava em reunião e não podia me atender, a secretária disse que eu tinha que voltar outro dia, na outra me disseram que só marcando hora no gabinete, senão ele não podia atender, e todo mundo foi me dispensando, e você é o único que me atende assim, nessas condições, de chinelo. Jovem pastor, pode ser que eu esqueça o seu nome, mas a sua imagem irá para sempre comigo.
E eu dizia: eu mesmo tenho orado para que o meu coração não se corrompa. Eu mesmo tenho clamado e desejado a morte antes que o meu coração veja a corrupção. Porque eu não consigo compreender como é que homens empenhados, cheios do Espírito e do conhecimento, conseguem vender o rebanho de Cristo. Eu baixarei a sepultura antes de vender uma só das ovelhas de Jesus Cristo. Esta obra não é brincadeira, irmão. Uma coisa eu posso te dizer, que até aqui Deus tem me encontrado. E Ele me tem dado alegria. E os meus olhos já têm contemplado que Ele tem achado outros, e está preparando outros para uma grande obra. Aqui está escrito: como é o povo, assim é o sacerdote. Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Como estão as nossas obras, irmão? As nossas obras. Quais os seus projetos das suas obras? O que você pensa da obra de Deus? O que você pensa do sacerdócio? Certamente, se eu perguntar quem aqui anseia pelo sacerdócio, por servir a Jesus Cristo, todos nós ansiamos, senão não estaríamos na igreja. Pelo menos nessa não. Mas o que você anseia da obra de Deus é visando o quê? Visando o seu próprio bem-estar, visando a sua família, visando os seus próprios negócios. Quem anseia o episcopado, excelente obra deseja, diz o apóstolo Paulo. Todavia eu digo, quem anseia o episcopado tem que esquecer que precisa de um lugar para reclinar a cabeça. Quem anseia o episcopado tem que esquecer que tem estômago, que sente fome, que sente sede. Quem anseia servir a Cristo tem que esquecer que existem pedras no caminho, espinhos no caminho. Quem anseia seguir a Cristo tem que olhar para as obras de Cristo e esquecer as suas. Eles caíram, mas Deus nos tem levantado. Verso 10 nós terminamos: comerão, mas não se fartarão. Irmão, aqui tem um mistério tremendo. A Bíblia mostra com Eliseu, a Bíblia mostra com Jesus. Diz que os homens, quando o milagre acontecia, eles comiam um pedaço de peixe, um pedaço de pão, e aquele pedaço de peixe simples e aquele pão já os saciava de uma maneira sobrenatural. Mas esses que caíram terão dinheiro para entrar nos mercados e comprar em abundância. Eles comerão, mas não se fartarão. O pão verdadeiro de Deus, o pão que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, isto te sacia poderosamente, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus não sacia só o teu corpo, Ele sacia a tua alma e o teu espírito. Eles terão um corpo saciado, mas estarão vazios na alma e no espírito. É isto que o texto está dizendo. Eles vão comer, mas não vão se fartar. Entregar-se-ão a luxúria. Não é? É isso mesmo, luxúria. Mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para quem? Para o Senhor. Irmão, não desvie os teus olhos do Senhor. Diz a Bíblia: eleva os meus olhos para os montes, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como os olhos dos servos atentam nas mãos dos seus senhores, das servas nas mãos das suas senhoras, os nossos olhos estarão postos em ti, até que tenhas piedade de nós. Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis. Ele me invocará e eu lhe responderei. Clama a mim e responder-te-ei. Ele está em nosso meio, irmão.
Não precisamos de mais nada, precisamos dele, de Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: se alguém crer em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem de mim se alimenta, jamais terá fome. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, não desvie os olhos do Senhor. Se você começar a se dedicar a outros livros e esquecer este, você vai ser forçado a desviar os olhos do Senhor. Se você parar de ansiar pelo sacerdócio e as coisas de Deus, você vai parar de ansiar pelo Senhor. Martinho Lutero disse, quando ele viu que as pessoas nas faculdades estavam estudando muita coisa, eram as letras, os idiomas, era a história, era a filosofia e as muitas ideologias administrativas. Martinho Lutero, que estava olhando para a Escritura, estava olhando para o Senhor, ele disse: eu temo que as faculdades se transformem em grandes portas do inferno. Ele tinha razão, elas se transformaram mesmo. Hoje qualquer professor de filosofia é ateu em primeira mão. Os professores de história negam a Cristo de todas as maneiras. E ele complementava, Martinho Lutero: a menos que diligentemente se empenhem em escrever das Escrituras no coração dos jovens. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Esta é a obra que queremos realizar. Portanto, concluímos dizendo o verso 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Amém. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.